legal pra mim, eu vou torcer, no que precisar eu tô sem trabalhar, no que precisar ir por fora eu ajudo, mas eu não quero estar junto, não quero. Não, vamos, você vai me ajudar, eu confio em você. E o Zé era um cara que eu tinha muita gratidão até, que ele, na época, ele me indicou para ser o treinador do Olaria, né, quando eu tava meio que começando e tal, fiz uma campanha boa no Olaria. E o Zé gostava do meu trabalho e eu sabia disso. Enfim, aí ele insistiu, eu disse não, uns 2, 3 dias, mas aí acabei indo. E aí começamos o trabalho e tal, 2020 foi rolando e houve um grande erro na minha opinião, que foi a demissão do Ramon. Eu acho que não devia ter se demitido o Ramon, acho que a gente estava em 12º lugar, 11º, né? Mas houve uma expectativa muito grande, porque nós começamos muito bem ali, chegamos a ser líder da competição. Isso é lógico. Eu acho que o de fora para dentro atrapalhou, né? Não o de dentro ali. Nós estávamos conscientes de que o time não era para isso, o elenco não era para isso. Mas havia aquela expectativa de fora para dentro que quando houve, vamos dizer assim, o retorno à normalidade, né? As pessoas criaram uma expectativa que não era real. A gente sabia que a gente não tinha elenco para ser primeiro, era elenco para brigar, para ficar realmente, se ficasse ali em 12º, era o normal, porque estava mais ou menos programado isso, houve queda de custos, houve corte de custos, tudo, né? Então estava mais ou menos programado para essa campanha. Enfim, demitiram o Ramon, que eu acho que foi equivocado, e eu me lembro que foi um jogo na Bahia, que nós perdemos de 3-0, e chegou ali, chegamos 4 horas da manhã no aeroporto. Quando deu 10 horas da manhã, eu tava em casa dormindo e tal. Eu me lembro que a minha esposa me acordou, falou, pô, estão te ligando e tal, falando que você vai ser o treinador, não sei o quê, acorda e tal. Eu acordei, aí vi na internet, aí vi que o Ramon tinha sido demitido. Aí a primeira atitude minha foi ligar pro Ramon e tal. Conversei com o Ramon, conversei com o preparador físico dele, conversei com o auxiliar que ele tinha trazido também dele direto e tal, o Thiago. E aí o Ramon falou pra mim, ó, se prepara que eu tô sabendo... Isso era uma quinta-feira, 10 horas da manhã, a gente tinha um jogo no sábado contra o Flamengo em São Januário, 4 horas da tarde. E aí o Ramon falou, ó, você se prepara que você vai ser o treinador e todo mundo tá falando lá e tal. Falei, não, Ramon, não tô te ligando por causa disso, tô te ligando pra te dar um abraço e tal. Não, mas se prepara e tal. Falei, tá bom. Aí quando a gente tinha marcado um treinamento no Hotel da Barra, que a gente fazia, quando chegava assim de madrugada, a gente fazia só um regenerativozinho no Hotel da Barra, porque o pessoal tudo morava ali perto e tal, e quem não jogou ia direto pro clube e treinava com o pessoal que não viajou, com o preparador físico, no caso, que não viajou, né? E aí eu fui pra Barra, falei com o Mazuco na hora do almoço, e o Mazuco falou, ó, vai. E eu me lembro bem que o Mazuco ainda falou assim pra mim, ó, o nosso nome é o Thiago Nunes, é o primeiro nome, já fizemos contato com ele, mas eu acho muito difícil, primeiro tô achando muito difícil pelo encaminhar da situação dele aceitar. Segundo, que muito provavelmente se ele aceitar só vai ser a partir de segunda-feira, só vai começar o trabalho de segunda-feira. Então se prepara que você vai dirigir. Eu falei, tá bom. E aí fui pra lá, aí ele falou, ó, tu faz o seguinte, que já era quinta pro jogo sábado, me espera, eu tô aqui em São Januário resolvendo um monte de coisa e tal, me espera, o treino vai acabar, me espera pra gente já fazer relação e tudo, porque já seria pra sexta-feira. Aí eu falei, beleza. Aí acabou o treino lá, 4 e pouco e tal, treino rápido, regenerativo. Aí fiquei esperando o Mazuco, quando foi 5 e pouco ele chegou, aí me lembro bem dele vindo assim, coçando a cabeça, olhando pra mim assim de longe. Aí falou, pô, Júnior, recebi um telefonema agora, tava no caminho, coisa de 20 minutos atrás, mandando desligar você, que você não vai ser mais o treinador e tal. E que vai ser o Gracelli era o treinador do Sub-20, né? E não sei nem como te falar e tal. Falei, ué, mas o que houve, Mazuco? Mudou de repente e tal? Mudou, não sei o que e tal. E eu falei, mas o que houve? O que aconteceu? Aí o Mazuco as palavras dele foram assim, não, foi coisa política. Foi a única coisa que ele falou. Aí, quer dizer, foi uma coisa que me chocou muito, fiquei muito chateado naquele dia, né? Eu tava já meio que na cabeça, já planejando as situações, né? Como é que você vira pra alguém e fala que vai treinar o time, horas depois fala, não vai mais? E aí foi tudo muito complicado, até pelo momento que a gente vivia de pandemia, né? Eu ainda falei pro Mazuco assim, o Gracelli é um cara que eu gosto profissionalmente, é um cara que eu acompanhava, sendo treinador, isso é uma das funções do auxiliar da casa também, fazia a transição entre sub-20 e profissional. Eu estava naquela função, então eu assistia a todos os jogos do Sub-20 e tal, conversava muito com o Gracelli, via a competência dele, eu acho que era um cara muito competente. Só que naquele momento de pandemia, o Gracelli, ele, assim como todos, né, era impedido de entrar nos treinamentos.
Eu fiquei 6 meses lá, o Gracelli não foi a um treinamento nosso. Não porque ele não quisesse, porque era impedido realmente. Então, quer dizer, ele não tinha contato com os atletas, ele não tinha nada. Eu acho que eu estava muito mais, sem desmerecer ele, que eu acho um baita de um profissional, eu estava muito mais capaz de fazer uma transição bacana, uma transição preparada, de fazer uma transição que... E eu falei isso pro Mazzuca, eu falei, vamos fazer o seguinte então, Mazzuca, deixa eu dirigir o jogo de sábado e na segunda você me demite, não tem problema. Fala com os caras que eu me sujeito a isso e tal, só para ajudar, pra gente ganhar esse jogo do sábado e tal, que, porra, E aí já tava começando a cair, né? Eu falei, cara, 1 ponto no fim do campeonato pode ser importante, 1 ponto ou 3 pode ser muito importante. E aí ele falou com o Alexandre, com o pessoal lá, e eles não quiseram, né? E aí ficou uma coisa muito assim. Então eu acho que isso dita bem o que foi aquela época, né? O ano do rebaixamento e tal. Eu acho que eles estavam botando muita politicagem. Tava uma eleição ali há 2 meses, né? Muita gente fala que o Ramon foi demitido por causa da eleição também. E como me foi falado que foi política, eu também fui demitido e o Antônio Lopes também foi demitido pela política, né? E então, você porque associavam muito a nós ao Eurico, né? Que era uma coisa imbecil, não tinha nada a ver. A gente se dava bem com o Eurico, mas, porra, primeiro era o nosso trabalho. O cara, né, que descansa em paz, mas falecido já. Exato, tipo, nada a ver. Fora né? do cenário, né? Exato. E você falou que via muitos jogos da base. Muitos jogadores que você via naquela época estão nesse elenco de hoje. Sim, eu consigo lembrar, principalmente do PEC. Uhum. E são jogadores que estão com uma responsabilidade muito grande. Sim. Figueiredo, né? Figueiredo. É que o Figueiredo não subiu naquela época. Não subiu, mas depois. Eu já via bastante. Então, mas você vendo aqueles jogadores daquela época, vendo hoje, claro que eles evoluíram e tudo mais. Mas você sente que pode dar certo domingo, quando precisar, porque assim, são jogadores muito... Mas é porque eles tiveram de segurar a barra o campeonato todo, né? Sim, eu acredito que eles estejam capacitados para tal, mas... Acho que estão preparados, sim. Mas assim, nesse aspecto emocional, principalmente, eu acho que já estão preparados, né? E tecnicamente também, né? Já já estão no profissional há bastante tempo. Eu acho mas que o aspecto mais importante nesse momento até é o emocional também, né? Eu ia falar justamente isso. Eu vejo nesse time desse ano, né? Gabriel Peck, Andrei, Marlon e tal, eu vejo eles, principalmente, tão novos, já lidando melhor com essa responsabilidade, né? Estão puxando a responsabilidade para eles. O Egnaldo também vem falando, né? Em vários jogos eles foram Exato, e é maneiro você ver, porque a gente sempre falava muito isso, o pessoal de fora, né? Tipo, pô, não tem psicológico, sei lá, tá fraco. E aí... Quero ver também. É o amigo da Mário. É um amigo nosso. E aí, eu acho muito interessante isso, porque até pra você que esteve com eles, né, há bem mais tempo do que a gente, eles chegam lá no profissional, a gente olha e fala, não, então tá pronto. É como se pegasse ali e falar, é isso. Foram anos difíceis, né, e os anos difíceis acabam amadurecendo. O Peck já tava conosco naquela época, né? Depois ele até desceu novamente pro Sub-20, mas... Tem até um jogador que não vai enfrentar o Vasco domingo, mas tá sendo gestante da Série B, né? Tava e começou conosco, como titular no time de vocês. Com o Ramon, o início do ano, ele foi muito bem no início do ano com o Ramon, Nós tivemos 2 jogos do estadual, eu me lembro ainda, né? Pós-pandemia, que foi contra Macaé... E Madureira. E Madureira, isso. Ganhamos os 2 jogos, quer dizer, no início do trabalho do Ramon, o Vinícius era praticamente titular, né? Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo, tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast, pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, @Fora do Jogo Teste, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.